Fé e obras. Este é o tema de Tiago. Não praticamos as obras para ser salvos. Somos salvos pela fé, por isso praticamos as obras. Esta é a mensagem de Tiago, que nós, em nossa própria capacidade, não podemos enfrentar a adversidade. Não conseguimos encontrar força para confiar sem fé. Que a fé sem obras não pode ser sustentada. Que todos os dias e de todas as maneiras devemos proclamar essa verdade, porque é a fé e as obras que nos tornam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Fé e obras. Este é o clamor de Tiago, a fé em trabalho. Hoje é o nosso último dia da série nossa em Tiago. Nós passamos 15 episódios e hoje é o 15º episódio dessa temporada, ou aliás, desta série. É o episódio final. E eu louvo a Deus porque vocês passaram 15 domingos aprendendo a respeito das Sagradas Escrituras, verso a verso do livro de Tiago. Dá para pregar tudo de novo e ser diferente. Dá para pregar tudo de novo e ser diferente, porque a palavra do Senhor é eterna. Então, eu quero parabenizar vocês que estudaram o livro de Tiago, parabenizar vocês que entenderam o livro de Tiago e colocaram em prática durante esse mês de julho e esse mês de agosto. Foi incrível esses 2 meses. Foi um tempo de muito crescimento para nós. Nós aprendemos e fomos provocados por Tiago quando ele dizia que nós precisamos colocar tudo aquilo que a gente acredita em prática. Hoje, Tiago vai terminar a carta totalmente diferente. Mas antes de começar, eu quero ler com vocês nossos últimos 2 versos deste fantástico livro. Diz assim, Tiago capítulo 5, no verso 19. Se você não trouxe sua Bíblia, só acompanhar aqui conosco. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Oremos. Pai, obrigado porque a Tua palavra ela é eterna. Nós podemos ler todos os dias o livro de Tiago e todos os dias haverá novidade para nós. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos provoca para sair da nossa zona de conforto e vivermos dias melhores, dias diferentes. É o que nós pedimos, que o Senhor fale conosco nesse tempo, nesses últimos minutos, desses últimos versos, para que a gente viva uma fé coerente. No nome de Jesus. Amém. Lembrando da cena de Tiago, Tiago começa dizendo aos filhos de Deus, aos judeus da igreja de Jerusalém. Tiago é irmão de Jesus, Tiago tem um espírito pastoral, ele aprendeu com Jesus, ele aprendeu tudo e estava colocando tudo em prática. Ele escreve uma carta de recomendação, ele escreve uma carta provocativa, dizendo para os judeus: ei, vocês, igreja que está nascendo, cuidado com certas coisas. Ele é um grande pai, Tiago é um paizão, dizendo cuidado, 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 cuidado. O tom da carta de Tiago é um tom pastoral, não é um tom acusativo. Não é um tom que joga julgo sobre as pessoas, é que a verdade provoca. Francis Schaeffer já dizia que toda a verdade carrega em si um certo confronto. A carta de Tiago, por ser tão verdadeira e simples ao mesmo tempo, e esse estilo dele de paizão, faz com que a gente repense a nossa fé. Tiago está falando com o pessoal de Jerusalém. O pessoal de Jerusalém estava passando por um momento muito difícil, estava numa situação caótica. E Tiago vai terminar agora a carta dizendo: eu tenho para vocês um lembrete. Essa carta, ela termina de forma diferente, ela termina aberta, ela não termina fechada. Totalmente diferente das cartas paulinas, Tiago vai terminar com as páginas talvez em reticências, dizendo que a história continua, que a história continua, que a história continua. Ele não termina recomendações finais como Paulo fizera às outras igrejas. Tiago está dizendo, a história continua, cartas abertas, é o que somos.
já escrito por Deus toda a nossa história, e nós aprendemos todos os dias essa revelação graciosa de uma história que já foi decretada no universo. Todos os dias Ele cede para nós a consciência de um certo capítulo, de um certo momento, que faz parte de toda a história da glória de Deus. Somos apenas um pedacinho da história. De novo, a história não gira em torno de nós. Tiago está dizendo, não gira em torno do conflito de vocês, do desejo de vocês. O mundo não gira em torno do umbigo. Tiago está dizendo, a carta gira e todas as coisas giram em torno da cruz. Em torno da cruz. Nós somos esse pedacinho de uma história que gira em torno da cruz. Tiago, ele vai terminar dizendo uma coisa muito legal sobre reconciliação e convida a gente a ser honesto, convida a gente a ser renovado, a repensar a última coisa. Será que estamos ajudando e servindo como instrumento de reconciliação? Sim ou não? Tiago vai terminar assim. Tiago vai terminar assim e vai terminar dizendo sobre o amor que cobre multidões de pecados. Incrível como Tiago vai terminar. Tiago não vai terminar dizendo, sejam assim. Tiago vai dizer, e ele mostra em toda a carta, que a fé é um progresso. Que todos os dias nós temos a condição de sermos melhores do que o outro. Nós estamos dizendo que hoje eu não preciso lutar para ser o melhor do mundo. Eu preciso sair dessa performance, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que todos os dias, pela graça de Deus, Ele me dá a capacidade de crescer, de crescer, de crescer. É sobre crescimento, não é sobre estágio final. É sobre uma caminhada, não é sobre o fim da corrida. Tiago está escrevendo sobre uma maratona da fé, não sobre uma corrida de 100 metros rasos. Tiago não está dizendo sobre pedidos respondidos em questões de segundos. Tiago está dizendo, a vida é uma grande jornada e a gente progride, tá correto? A gente progride nesta jornada. É isso que Tiago está dizendo. Isso é incrível. E como nós progredimos, Lutero diria, nos arrependendo, porque o arrependimento é o eterno caminho do homem. Essa é a primeira tese que Tiago prega contra, das suas 95, contra a Igreja Católica. O eterno caminho do homem é um caminho de arrependimentos. Ele não diz que é um caminho de acertos, ele não diz que é um caminho de bondadismo, ele diz que é um caminho de volta. É um caminho de retorno, é um caminho de saber que eu errei, eu preciso voltar e reconciliar. Eu errei, eu preciso voltar e me arrepender. Você quer crescer? Retorne. Retorne. Às vezes estamos afastados da cruz de um lado por causa de tantas coisas. Liberalismo, por exemplo, e tantas outras coisas. E estamos afastados da cruz por causa da religiosidade. O convite do Evangelho é retorne e permaneça na cruz. Fique lá. Você progride na fé, você progride na sua vida quando você retorna. Retorne, retorne, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Tiago está dizendo isso para os seus irmãos e ele começa dizendo, irmãos, família, família, família. Ele fala sobre aqueles que desviaram da fé e desviaram do caminho. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Eu quero falar com vocês a respeito daquilo que nós somos primeiro. Primeiro, nós somos pessoas que erram. Nós somos caminhantes. Nós caminhamos e no meio do caminho, às vezes a gente pega o quê? Um atalho. Ou a gente para, ou a gente tropeça. Ou a gente quer correr para chegar logo. Ou a gente desiste. Ou a gente chega. E quando a gente chega, a gente descobre que é o quê? Que a gente não chegou ainda. A gente escala uma montanha para descobrir que depois da montanha tem o quê? Mais uma montanha. E aí a gente fica em dúvida, eu volto mais uma montanha? Não, mas se eu voltar, eu vou gastar a mesma energia. Ou eu avanço mais uma. Ah, então eu avanço mais uma, acho que vai ter um final ali. Aí você avança mais uma, o que você vê? Que tem mais uma outra montanha. Aí você passa, eu volto duas ou vou mais uma? Eu vou mais uma. Essa é a caminhada da fé. É uma escalada na força do Santo Espírito de Deus. E nesse caminho, nós tropeçamos também, nós erramos também, mas nós jamais caímos do rumo. Jamais, jamais.
Sim, essa é a nossa doutrina. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém cai da mão de Deus. Nossa, que provocante isso. Sim, é provocante. Mas é uma condição para você sair fazendo besteira? Paulo vai dizer que não, então você não entendeu a graça. Romanos 6. Não, não é um convite para a esbórnia. Não, não é. É um caminho para você escalar mais o quê? Mais uma montanha. É um convite para quê? Para todas as vezes que você tropeçar, para você levantar, porque o amor cobre multidões de pecado. É ânimo para a alma. Entender que a gente não cai da mão de Deus, entender isso realmente, entender esse amor constrangedor, significa arrependimento todos os dias. Tipo, como eu posso fazer isso? Olha quem me ama, quem me levanta todos os dias. Como eu posso? Logo você não consegue. Exemplo simples. Quem tem filhos aqui? Ok, você ama seus filhos. Seus filhos estão tomando uma decisão. E ele fala assim, pai, vou atravessar a rua e no meio dessa avenida e vou soltar a sua mão. Eu vou atravessar a rua desse jeito, de olhos fechados. Vocês deixam, sim ou não? Não. Deus é esse pai que não deixa quando vocês estão cegos. Permite até que você caia, que você tropece, até que um carro passe ali de raspão, ou até que você seja atropelado, mas não vai morrer. Você não vai perder a sua salvação. Salvação a gente não perde, porque Deus é invencível. Deus é invencível. A gente não tem força para lutar contra Deus, contra o amor dele. A gente não tem força. Primeiro, então a gente precisa entender que desviar não significa que eu abandonei a fé e que eu não estou mais e não sou mais salvo. Ah, e aqueles que estão realmente desviados? Talvez nunca foram. Nunca foram. Nunca foram. Se vocês estivessem vivendo naquela época, e Pedro está dando aula sobre reis, na época de Davi, e vocês vissem todo aquele escândalo, o que você diria? Que ele é um apóstata da fé, miserável, vocês excluiriam ele do convívio. E quando a gente exclui as pessoas do convívio, a gente está excluindo a humanidade, a gente se torna frio. Esse movimento de exclusão nosso é muito duro, muito duro. Quem excluiria Davi? Só eu, o Dani, Pedro. Vocês são misericordiosos. Tá bom. Quem deixaria a sua esposa perto de Davi, então? Aí não, né? Então você está excluindo. Pois é. Mas depois, Davi se arrepende. Lembra o caminho de volta? E ali ele é chamado, então, de um homem segundo o coração de Deus. É um convite para sair fazendo o que Davi fez? Não. É um convite para fazer aquilo que Davi fez depois de ter cometido pecado. Arrependimento. Arrependimento, arrependimento. Davi, ele não é aquele chamado desviado. Naquele momento, ele estava realmente perdido. Mas a gente tem a mania de decretar o fim das pessoas sem ler toda a história. A gente olha para Davi e decretaria o fim de Davi ali. Nós somos juízes. Decretaria o fim de Davi. Paciência. Paciência, a jornada é longa. Paciência, segura a onda, paciência. Seus filhos, paciência. Sua família, paciência. É o Senhor que faz a obra, continua só orando e mostrando o Evangelho, continua mostrando a luz para eles. Paciência, paciência, paciência. Bom, então o que Tiago está dizendo? Primeiro, Tiago está dizendo que todo mundo é errante. O desviar significa fora de rumo. É isso que significa desviar. Desviar significa que eu tomei um caminho alternativo. Que eu estava num rumo e fui para um outro rumo. Peguei um atalho ou não. Desvio significa fora de rumo, fora de caminho, fora de uma jornada. Eu estou indo para um lugar diferente. Significa isso. Não significa morte no meio da jornada diferente. Não significa isso. Significa um estágio, uma caminhada, numa jornada diferente. Ele está dizendo que todo mundo é possível de viver isso, porque nós somos errados, nós somos errantes, sempre na estrada, sempre distante. Vou errando enquanto tempo me deixar passar, errando enquanto tempo me deixar passar. Nada sei,
Nada sei desse mar, nada sem saber, de seus peixes, suas perdas, de seu não respirar. Nesse mar os segundos insistem em naufragar. Esse mar me seduz, essa estrada seduz, sim, a estrada é sedutora, os atalhos são sedutores, sim, é verdade, mas é só para me afogar. É verdade também que de abelha está falando a verdade aqui. Sou errada, sou errante, sempre na estrada, sempre distante. É uma música de contrição, né? Vou errando enquanto o tempo me deixar. Eu espero que seja de contrição. Não é uma música que fala assim, eu sou, como é que é, Gabriela? Eu sou assim, morri assim, lá. Espero que não seja isso. Errando enquanto o tempo me deixar. Nós somos esse tipo de pessoa. Tiago está dizendo que nós somos peregrinos e somos caminhantes, e nesse caminho nós podemos desviar desse caminho, pegar uma rota alternativa, pegar um rumo diferente. É isso que Tiago está dizendo. Quando ele usa a palavra desviar, o vocábulo no grego significa aquele que pegou um caminho diferente. E aí Tiago vai dizer sobre alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Primeiro, como eu posso desviar? Teologicamente. É isso que o Tiago vai dizer nos primeiros versos, na parte do primeiro, do verso 19. Posso pegar um caminho errado doutrinariamente. Segundo, eu posso pegar um caminho errado moralmente. É isso que o Tiago vai dizer na parte A do verso 20. Terceiro, essa caminhada ela pode terminar por motivos de relacionamento. Eu posso pegar rotas erradas no relacionamento. Quarto, a justiça, o amor, eles têm a sua recompensa. Tiago fala que o amor cobriria multidões de pecado. 5, ele termina dizendo sobre o nosso dever. Rapidamente. Primeiro, podemos pegar uma rota alternativa. Tiago vai dizer o seguinte, se algum de vocês desviar, pegar uma rota contrária, ok? É isso que ele está dizendo, pegar um rumo diferente da verdade e alguém trouxer de volta. Vamos pegar só nessa primeira parte. Se alguém pegar um caminho diferente da verdade. Tiago está dizendo que é possível a gente tomar rumos errados doutrinariamente. Antes da gente romper os relacionamentos dentro da igreja, e Tiago está falando isso para a gente, crente, ok? A gente primeiro começa a errar no evangelho. Nosso primeiro erro está em não conhecer o evangelho. Antes de eu brigar com a pessoa, antes de eu romper com ela, que esse é o motivo que as pessoas saem da igreja, é por relacionamento, mas isso começa onde? Na doutrina. Começa errando da doutrina. As pessoas que saem por relacionamento, saem porque não entenderam a doutrina. Porque não entenderam a doutrina da graça, não entenderam a doutrina do pecado, não entenderam a doutrina da justiça, não entenderam a doutrina do amor. É isso que Tiago está dizendo. Não entenderam a doutrina da verdade, não entenderam também a doutrina do amor. Porque a verdade sem amor, ela é seca. É Paulo dizendo em Coríntios 13, ele é um sino que soa, ardido. É como se eu estivesse o tempo todo batendo no prato ali o tempo todo e aquilo lá fosse chamado de amor. E não é, porque é estridente, é ruim, é chato. Uma pessoa sem amor é como esse sino que ressoa. Amor caminha junto com a verdade, verdade caminha junto com o amor. Antes das pessoas saírem por motivos de relacionamento, elas estão saindo por motivos doutrinários. Elas precisam entender, e todo mundo precisa entender, que nós vagamos. E Tiago está dizendo que a gente é um tipo de vagante, peregrino, que a gente pode vagar para mentiras, mentiras que nós construímos. Mentiras estas que talvez você fale, não, mas não é mentira. Mas o fato de você não conhecer a verdade torna a gente fantasioso. E aí a gente quebra relacionamento. E aí a gente machuca e se machuca. Por exemplo, eu colocar homem no lugar de Cristo. Eu colocar o meu relacionamento acima do relacionamento com Deus e da missão. A minha incapacidade de perdoar, a minha incapacidade de ir atrás, a minha incapacidade, por fim, de sentar à mesa pelo menos uma vez, 2 vezes, 3, tentou 3 vezes. Porque Jesus vai dizer 70 vezes 7. Se a gente pelo menos tentar 3 vezes, sentar com a pessoa, a gente tentou. Até que ponto nós devemos caminhar, então? Quando a pessoa pegar e falar assim, ok, deixa eu caminhar sozinho. Ok, vai, mas eu vou manter de braços abertos para quando você voltar. É o pai do filho pródigo.
eu vou manter de braços abertos. Primeira rota errada que a gente pode pegar é a rota da teologia errada, a rota da doutrina errada. Eu quero crescer nisso e todo mundo precisa crescer nisso. Temos EBD. Tá aí, Pedro? Tá vendo? Fazendo a sua. Nós temos EBD às 10 horas da manhã. É importante que todo mundo participe. A gente precisa, pelo menos, para não tomar rota errada, 3 coisas a gente precisa. E a gente vai falar isso mais vezes na igreja. Todo mundo vai repetir isso, ok? Não vai ser só eu que vou falar, todo mundo vai falar. Primeiro, preciso participar de um grupo pequeno durante a semana, um grupo de oração. Senão eu fico desconectado da vida em comunhão. Eu não posso restringir tudo a domingo. Segundo, eu preciso participar da EBD. Eu preciso crescer. Eu preciso entender o significado de tudo. Crescer e crescer na Bíblia. Porque erra quem não conhece as Sagradas Escrituras. Toma caminho errado, pega a rota errada, porque não sabe o que está escrito. Terceiro, culto de domingo. Se a gente participar no mínimo dessas 3 coisas, gente, se a gente pegar uma rota errada, rapidamente o Senhor nos coloca de volta. A gente não vai gastar muito tempo em rotas erradas. E a gente precisa conhecer mais e mais a verdade do Evangelho. Que Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse reconciliar com o mundo e experimentar da reconciliação dele. Que se a gente tropeçar no meio dessa caminhada, o Senhor tem um advogado que é fiel e justo para nos perdoar e nos coloca de volta. E isso nos leva a ser mais graciosos com as pessoas. Rotas erradas. Cuidado para não pegar a rota da acusação e a rota da religiosidade. Tiago está dizendo, peguem o rumo do Evangelho. A gente cai aqui. Outro lugar onde a gente cai. A gente cai na parte moral. Tiago agora vai voltar e vai dizer o seguinte, quem converte o pecador do erro do seu caminho. Quando Tiago volta agora a menção o erro do seu caminho, antes ele fala da verdade, da doutrina, agora ele fala do comportamento. Ele fala daquilo que a gente faz. Ele está falando, basicamente, por exemplo, em Lucas, capítulo 7, 37, eis que uma mulher na cidade que era pecadora. A conduta da mulher. Tiago está dizendo que algumas rotas nossas, por fato da gente não conhecer as Sagradas Escrituras, nós pegamos o caminho da rota do comportamento errado, antibíblico. Porque já que a gente não conhece a verdade, a manifestação nossa da emoção, do fazer, ele vem de uma forma diferente, errada, pecadora. Caímos moralmente, falhamos, erramos. Temos comportamentos que não são chamados comportamentos de acordo com a nossa fé. Salmo 25, ele diz no Antigo Testamento, diz lá no verso 8, bom e reto é o Senhor, e Ele instrui os pecadores em seu caminho. Ele instrui os pecadores em seu caminho. Ele está falando de pessoas que pecam. São pessoas que estão desviadas, apóstatas da fé? Não, está falando da gente. E olha que legal, ele instrui quem? Quem ele instrui? Os pecadores. Ele não está dizendo que instrui os sábios. Os sábios não precisam de nada. Ele instrui os pecadores. Se a gente não quiser cair, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu sou passível de cair. Só cai aquele que está em pé. E a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A pessoa morta não cai. A pessoa que está deitada no chão não vai cair, já está deitada no chão. E ele instrui a gente para não cair. Ele instrui a gente. Tiago está dizendo que todos nós somos pecadores, mas tem alguém que instrui a gente para que a gente não pegue a rota do comportamento errado. E qualquer que seja. Pode ser discussão, pode ser impaciência, pode ser falta de graça, pode ser falta de verdade, pode ser todas as outras coisas que a gente entende sobre comportamentos pecaminosos. Tudo derivado da falta do conhecimento da verdade, da experiência que eu tenho com o Evangelho. E aí, Tiago, ele nos leva a compreender que essas pessoas de Jerusalém saíram. E um terceiro ponto aqui, eu quero dizer para vocês que a maioria das pessoas saem por causa do quê? Relacionamento. Elas chegam por causa de relacionamento e saem por causa de relacionamento. Isso é muito raso. Isso é muito raso. Por que saem por causa de relacionamento? Porque, às vezes, a pessoa tinha expectativa disso aqui de um clube social, de um lugar bacana, legal. Ela esquece que todo mundo é pecador.
Todo mundo aqui é pecador. E quando a gente peca, a gente pode pisar no pé do outro. Eu posso pisar no pé do Dani. O Dani pode pisar no meu pé. Mas é uma comunidade de pessoas imperfeitas. E aí a gente nomeia isso como o quê? Eu estou sendo igreja por causa de relacionamento. Porque eu briguei com meu irmão. Agora eu não vou mais à igreja. Não, você brigou com Deus. Porque você queria no seu irmão a salvação. Ele não salvou você. Ele revelou você mesmo, o quão pecador você é, o quão pecador ele é. Ele abriu o espelho, virou o espelho. É por isso que eu saí da igreja. E agora eu não vou mais à igreja. Tiago está dizendo que esse tipo de pessoa, essas pessoas que saem da igreja, e a maioria das pessoas saem. Alguém já saiu ou ouviu falar, nossa, eu saí da igreja por causa que o pastor errou na gramática, tipo eu. Um cara chegou para D.L. Moody e disse o seguinte, olha, percebi 15 erros gramaticais durante a sua fala. D.L. Moody respondeu, foram 15 erros gramaticais que eu estava tentando usar para a glória de Deus. É sério que aquele cara ia sair da igreja? Aquele cara saiu da igreja. Sério, por 15 erros gramaticais. Se ele tivesse aqui, então, imagina. Francis Schaeffer vai dizer o seguinte, que, primeiro, quando a gente tem uma visão humanista das coisas e não uma visão teo-referente, ele vai dizer que, primeiro, a gente começa a interpretar os Salmos 23 dessa forma. Primeiro, o Senhor não é o meu pastor. Ele quebra todo relacionamento hierárquico com Deus. O Senhor não é o meu pastor. Aí ele diz depois, todos são os meus pastores. Ele descentraliza e fala, todo mundo é meu pastor. Depois, ele diz o seguinte, não, eu sou o meu pastor. Depois, que ele se frustra consigo mesmo, ele vira um ateu e diz assim, ninguém e nada é meu pastor. Essa é a visão humana que a gente pode ter da teorreferência divina, da missão e do evangelho. Rompemos relacionamentos porque traçamos os relacionamentos de uma forma humanista, tentando achar no outro um tipo de modelo de salvação. E quando não vemos, nós machucamos. E Tiago está dizendo o seguinte, e essas pessoas que saíram, o que vocês têm que fazer? Vai buscar. Legal, ela pegou a rota errada da doutrina. Legal, ela pegou a rota errada do comportamento. Tiago vai dizer, então busca, vai lá, vai atrás, porque a história continua. A história da redenção continua ecoando. Uma pessoa que tomou um rumo errado é uma oportunidade para você cantar a canção da cruz. Olha que lindo, já parou para pensar nisso? Tá, sua família, alguém desviou, alguém saiu do rumo. Que canção você canta? A canção da cruz. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o evangelho que tem o poder para salvar o homem. Essa é a canção que Paulo cantava. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é para quem? Para pecador. Mas quando alguém toma a rota errada, a gente não canta essa canção para ele. A gente julga. A gente derrama um peso enorme sobre ele. Parece aquele ele sou eu. Quando alguém toma uma rota errada, Tiago está dizendo, vão e cantem o som da cruz, porque o som da cruz é para pecadores como eu, como vocês, porque ele não merece ouvir o som da cruz. Toda vez que você vê alguém longe, é uma grande oportunidade para você cantar a canção do Evangelho. É isso que o Tiago está dizendo. É isso que o Tiago está dizendo. Tiago, eu sou o nosso ponto 4, ele diz que lá no final do verso 20, que o amor cobriria multidões de pecados. Ele fala que, na verdade, se alguém trouxer essa pessoa, o pecado dela seria coberto
Coberto por quê? Coberto pelo amor de Deus. Tiago estava mencionando Provérbios no capítulo 10, no verso 12, que diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. E Tiago estava usando uma terminologia judia naquele momento, judaica, dizendo o seguinte: cobertura, aspersão de sangue. Na mentalidade do judeu que estava ouvindo cobria multidões de pecados, estava dizendo, ok, sacrifício de alguém, expiação, sangue derramado. O que ele está falando de Tiago? Está falando de Jesus. Porque aqueles judeus haviam conhecido um mestre da Galileia, o carpinteiro que é Deus, que morreu na cruz. E Tiago está dizendo, o amor cobre multidões de pecado. Tiago estava dizendo, em outras palavras, que o sangue de Cristo lavaria aquela pessoa. Outra coisa que a gente precisa pensar, nós não temos poder para converter ninguém. Embora Tiago fale, aquele que converter, a gente não converte, ok? É o Espírito Santo que leva a pessoa à consciência do pecado, da justiça e do juízo. Não é a gente. O nosso trabalho é cantar a canção da cruz. Nosso trabalho é um manifesto de justiça. E qual é justiça que Tiago está dizendo? Sobre aquela que Cristo fez na cruz do Calvário, satisfazendo a ira de Deus. Tiago está dizendo sobre o amor. Tiago está dizendo que o amor é a nossa bandeira, mas ele não é desassociado da verdade. E por fim, Tiago fala que é uma recompensa. A recompensa para aquelas pessoas que cantam a canção da cruz para os errantes, para aquele que sempre está na estrada, sempre distante. Sabe essa canção do Kid Abelha? É um convite para você caminhar esse caminho para achar outras pessoas erradas lá. Não para satisfação e erro e viver no erro, mas para poder cantar a canção da cruz para aquelas pessoas que estão afastadas. Por fim, Tiago termina dizendo que é o nosso dever, é o nosso ministério a reconciliação. Tiago diz o seguinte: ei, o trabalho de vocês é continuar trazendo essas pessoas de volta. O trabalho de vocês é continuar cantando isso. Você já errou? Alguém aqui já pegou uma rota diferente? Alguém aqui? Eu já peguei. Você já caminhou cego? Alguém já caminhou cego? Alguém aqui já viu alguém que você conhece muito que pegou e está nesse caminho? Aonde a gente está agora? Buscando? Trazendo? Aonde a gente está agora? Quero terminar dizendo o seguinte. Tiago termina essa carta dizendo que a história continua, que é para a gente continuar vivendo a fé em prática, buscando essas pessoas. Ele traz um senso para nós, um senso de missão. Tiago está dizendo agora, vão. Vocês ouviram tudo? Fé e obras. Vão agora. Vão e cantem essa canção. Vão, não é para cantar a canção do Kid Abelha, é para cantar a canção da cruz, para aquelas pessoas que se sentem vivendo como a canção do Kid Abelha. Sou errado, sou errante. Se você hoje aqui se sente assim, errado, errante, sempre na estrada, sempre distante, o caminho chega até você nessa manhã. É Ele que vai até você. Você não precisa ficar preocupado para achar o caminho, Ele vai até você. Ele vai até você. Ele está aqui. Você só precisa de uma coisa, honestidade para dizer que você está caminhando errado. Honestidade para dizer. Se você é aquele que não está no caminho certo, em que estágio do caminho você está parado? Não pare. Vá buscar. Vá buscar. Quando eu... na universidade, eu havia deixado a minha vida cristã de lado, em segundo, terceiro, quarto plano. Vivi um mundo. E você sabe o que foi o mais legal? As pessoas não desistiram de mim. Foram me buscar. Eu não quis.
Sabe o que elas fizeram? Continuaram me buscando. Eu rejeitei por 3, 4, 5 anos. Sabe o que elas fizeram? Continuaram me buscando. E eu estou aqui, pela graça de Deus, porque foi Ele que me buscou, e a forma que Ele busca, Ele usa pessoas para isso. Deus usou várias pessoas para me buscar. E sabe o que Ele continua fazendo? Me buscando todos os dias. Todos os dias. Vocês estão aqui porque você é buscado por Deus. Ele não vai abandonar vocês. Ele é essa águia que corre atrás da presa. Esse leão faminto que corre atrás da presa. Mas só que ele convida a gente a correr atrás das pessoas. Cavalgado nele. Na força dele. Sentado sobre o leão. Não domando o leão, mas sendo levado por ele. Em cima de uma águia, buscando. Não domando a águia, porque ela é indomesticável, o leão é indomesticável. Mas sendo entregue e sendo levado por eles. Que lado vocês estão? Estão buscando? Estão errados? Ou estão parados? O Senhor convida vocês a buscarem pessoas, reconciliarem com elas. Esse é o ministério que Ele te deu. Criem pontes e não muros. Vamos orar. Pai, obrigado por essa incrível e poderosa série que nos convida a viver de verdade. Queremos ir ao mundo agora, empoderados pelo Teu Santo Espírito, para buscar as pessoas. Porque a alegria nos céus, como aquela mulher que encontra a dracma perdida, o Senhor diz que os anjos vibram, que é uma grande festa. Nós queremos ir, Senhor. Tem muitas pessoas cantando a canção do Kid de Abelha, como verdade e hino. Nós queremos ver na boca delas a canção da cruz. E também, Senhor, às vezes nós estamos cantando a canção do Kid de Abelha, mas hoje pela manhã nós queremos renovar o nosso voto contigo. Nós queremos cantar o som da cruz, para que o mundo ouça o som da cruz, o doce som da graça, que vai em verdade, em amor, cavalgando sobre o leão, sobre as asas da águia, atrás dos seus, para sempre. Para sempre. Em nome de Jesus.